CTO, ele vai estar à frente aqui agora, vou desligar minha câmera, mas vou ficar aqui com vocês, e aí a gente vai separar um pedacinho do final aí, a gente faz sempre 10 minutinhos ali, não sei se vai dar tempo, né, porque é muita coisa, mas eu acho que vai dar tempo, 10 minutinhos ali no final a gente reserva para ouvir um pouquinho de vocês, tirar as dúvidas, o Caio fala um pouco rápido, mas fica tranquilo que eu já falei com ele aqui para ele falar um pouquinho mais devagar. Qualquer coisa a gente vai deixar a reunião gravada também, caso vocês queiram assistir novamente, mas eu tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado para vocês e para a gente também, beleza? Valeu, pessoal. Entra aí, Caio. Fala, pessoal. Boa noite. Após essa introdução do Marlon, vou falar o tema da live de hoje. Você já vai ter acompanhado a agenda que a gente colocou. Ué, calma aí. Destaquei você. Apareceu várias notificações aqui no Team. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das partes mais difíceis de entender no cronograma, que são os ciclos de reposição, que são o quê? Resumos, revisões, exercícios, que no menu de editar um plano é aquele 1,5, 10, 15, e eu preparei uma apresentação, tanto um slide quanto na prática a gente vai ver, então vai apresentar um recurso extra que a gente lançou agora com base no feedback de uma cliente nossa, também de outros parceiros, que vai permitir que a gente faça um ajuste muito mais fino em eventual cronograma, além da meta fixa, claro. Então, aqui eu vou compartilhar minha tela para a gente já estar de olho aqui na apresentação, e no final vocês vão poder tirar dúvidas, eventualmente, que realmente é um tema muito complexo, são muitos tópicos, é difícil de entender, talvez vai assistir o vídeo de novo, mas entender isso, entender o funcionamento da plataforma e permitir que você tenha aquele diferencial na hora de criar o plano de estudos para os seus alunos, de saber o que realmente você está fazendo, especialmente se você trabalha com algum tipo de ciclo de reposição na sua metodologia. E o que é isso? Resumo, revisão ou exercício. Então, se você trabalha só com estudo teórico, por exemplo, então essa apresentação vai ser para você talvez ter um novo insight e pensar, então, usar outra metodologia, porque a apresentação não vai te ajudar tanto assim no seu plano, se ele é só de estudo teórico. Agora, se você trabalha com revisão e exercício, vai te ajudar muito a conhecer isso daqui. Está conseguindo ver a tela, Marlon? O slide no Thiago? Então, nessa mentoria de hoje, no dia 25, a gente vai falar sobre os ciclos de reposição. Mas primeiro a gente tem que diferenciar entre vários ciclos, assim, que a depender da mentoria, a depender do background de cada pessoa, ela pode estar por um nome diferente. A gente vai só contextualizar para vocês do que a gente está falando. Primeiro vocês já viram essa agenda, a gente vai falar como que se calcula esse ciclo, o que são ciclos pendentes, a gente também vai mostrar esse recurso na prática. Um tópico super importante, que é a priorização de tópicos dentro de um plano de estudo do aluno. A gente vai falar sobre os dois tipos de cronograma que existem na ferramenta e sobre um recurso bem difícil de entender e muito útil, que é o sinalizar assunto já estudado. Tem muita gente que tem dúvida de qual a diferença do sinalizar o assunto já estudado e de eu simplesmente ir lá na minha plataforma, naquele menu editar plano, e desativar aquele cliquezinho de estudo. A gente vai falar sobre isso aqui na mentoria lá no final e mostrar uma novidade que a gente soltou. Quem já usa a ferramenta já deve ter percebido, talvez não tenha entendido, e eu já deixar mais claro ao longo dessa apresentação lá no final. Então, fique até o final que vocês vão ver esse recurso, especialmente se você é aluno que usa com frequência sinalizar assunto já estudado. Então, só para a gente contextualizar, a gente vai falar no primeiro momento sobre o ciclo de modalidades, que algumas pessoas chamam de ciclo de estudo. O que é esse ciclo de modalidades? Para deixar bem didático, é estudar, resumir, revisar e exercitar, com N variações. Tem gente que fala que não gosta de fazer o resumo / mapa mental, porque ele acaba gastando tempo. Tem gente que não usa a revisão, mas usa o exercício como uma revisão. Tem gente que tem N variações desse método, mas muitos coaches trabalham com diferentes modalidades de estudo em um ciclo, com o objetivo de reforçar a memorização de um assunto, de acompanhar a evolução do aluno na prática de questões. Então, assim, esse é o ciclo de modalidades, ele está em verdinho porque hoje a gente não está falando dele.
Do outro lado, existe o ciclo de matérias, que também, em muitos casos, é conhecido como ciclo de estudos. E qual o princípio desse ciclo de matérias? Vocês provavelmente, que trabalham há muito tempo com mentoria, já atendem vários alunos, já ouviram falar desse método que consiste em alternar o seu estudo para que a pessoa não fique cansada, porque é muito comum da pessoa que começa a estudar a primeira vez, não tem o apoio de um mentor, que no desespero ela vê o edital, pega direito constitucional, sai estudando tudo, depois vai lá em direito administrativo, sai estudando tudo, e na prática isso não é muito eficiente, porque além de você ficar muito tempo sem contato com a matéria, você acaba enchendo o saco, você fala, meu Deus, eu não aguento mais ver isso. Então, variando as matérias, a gente que pega para você fazer 3 matérias por dia, fazer 4 por vez, e quando for acabando vai entrando uma nova, tem várias variações desse método. E por fim, que é o que está aqui em azul destacado, são os ciclos de reposição. E esse ciclo de reposição, a gente está dando esse nome porque ele serve justamente para memorizar um assunto. E ele tem os 3 pilares embaixo, que são os métodos de resumo, de revisão e de exercício, que, a depender do seu critério, do planejamento que você passa para a plataforma, você vai poder ativar 1, 2, 3 ou até mesmo nenhum deles. E isso por plano, né? Pode ser que tenha um plano de estudo que seja mais intensivo, pode ser, inclusive, que você faça planos de estudo, talvez o seu plano inteiro, ou talvez só para um aluno, baseado exclusivamente em revisão ou até mesmo só de exercício. E a gente vai falar desses ciclos de reposição. O primeiro ponto que a gente vai entender é como se calcula esse ciclo. E para isso, eu quero só abrir aqui uma outra tela aqui, que é aqui quando você vai lá em planos de estudo, essa conta aqui é da trilha do concurso, é uma conta interna que a gente usa para fazer teste. A conta tem teste de vários parceiros que a gente já sempre testa aqui antes. Eu vou pegar, por exemplo, esse curso e vou ver aqui no editar metodologia, a gente tem aqui essas opções, o ciclo de resumo, o ciclo de revisão e o ciclo de questão. Aqui tem até uma dica que explica, mas eu vou citar aqui mais rápido. Esse número que você coloca aqui é o número que o replanejamento, que o mecanismo que pega o seu planejamento e transforma num cronograma, é o número que ele vai considerar para fazer o cálculo de quando essa atividade vai entrar. Então, se aqui você digita 1, significa que após uma data, eu vou somar um dia nessa data e vou botar um resumo. Aqui do lado significa que após 2 dias dessa data, desse marco, essa data de referência, vai ser inserida uma revisão. Depois, 7 dias da mesma data, depois 14 dias da mesma data. Eu só estou aqui inteirando esses campos aqui para vocês saberem o que eu estou citando na apresentação. E tem até um detalhe que é muito importante citar, mesmo que o seu plano esteja com isso daqui desativado, por exemplo, eu não tenho resumo, eu não tenho revisão, é muito importante que você cadastre um ciclo de revisão. Por quê? Porque para permitir que você não tenha que criar um plano novo por causa de um aluno que talvez precise fazer uma revisão, ou talvez precise fazer um exercício, ou ainda, se você vem aqui e permite que o seu aluno controle o plano, como alguns parceiros fazem, imagina, por exemplo, que você vem aqui no Fácil e coloca assim, ó, como eu não tenho resumo e como eu não tenho revisão, eu vou deixar 0, não vou nem me preocupar. E você deixa isso daqui livre para o aluno. Aí seu aluno vai lá e insere uma revisão. O que vai acontecer? Quando ele terminar o assunto, vai somar 0, então possivelmente no mesmo dia vai ter uma revisão e um resumo. Então isso é muito prejudicial para esse aluno. Se por acaso você põe aqui, o aluno não pode editar, você é aquele coach que prefere controlar mais o plano do aluno, aí é de boa deixar assim, caso você deixe desativado. Mas a gente sempre recomenda preencher um ciclo que faça sentido para pensando. Às vezes, mesmo que você faça isso, você, como coach, vai precisar entrar no painel do aluno e ativar uma revisão para ele. Então, já deixa cadastrado isso, lembrando sempre desses ciclos conversarem. E também outra orientação é, no ciclo de resumo, pela prática que a gente vê dos nossos parceiros, é muito difícil encontrar algum ciclo de resumo que seja, por exemplo, 0,10. O resumo, em geral, é feito uma vez só, é seu caderno, você não refaz ele. Você faz revisões em cima dele, é outra metodologia. Então, voltando aqui para a apresentação, vamos supor que eu tenha cadastrado esse ciclo de exercícios. Eu quero que seja feito exercício no dia 1, outro exercício no dia 7, no dia 15, daqui a 30 dias, daqui a 90 dias, daqui a 180 dias. E o aluno ele terminou um assunto no dia 1º de março. Como que vai ser calculado? O dia 1º de março se torna uma data fixa, é uma data de referência para a inserção. Ou seja, o aluno foi lá na plataforma dele aqui, estou com uma plataforma aberta,
Eu marquei aqui essa meta e falei que eu estudei o assunto por completo. Não precisa colocar mais metas. Ou se tiver alguma meta aqui de 100%, que não tem, ele pergunta aqui em verdinho, falando, realmente acabei, deu 100%. Se eu fizer isso, a data de hoje vai ser considerada a data em que eu finalizei o estudo teórico. Se por acaso não sobrou tempo, ele vai gerar mais estudos até que você fale, terminei. Quando você terminar, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o dia 1 aqui e vai somar. O aluno terminou no dia 1 e você quer uma revisão um dia depois. Então, 1 mais 1, a revisão vai, a princípio, cair no dia 2 de março. Por que a princípio? Pode ser que dia 2 de março o seu aluno não estude. Então, o que acontece? A revisão vai ser jogada para o dia seguinte, dia 3. Ela vai sempre procurar o dia seguinte até que tenha um horário. Mas, em geral, o cronograma vai otimizar ao máximo e tentar inserir no dia que você colocou. Depois, ele vai olhar no dia 7, que é outra dúvida que muitos coaches têm. Ele vai olhar 7 mais 1, ou seja, vai cair no dia 8. No dia 15, quer dizer, no ciclo 15 aqui, no fluxo ou ciclo, como a gente chama, ele vai pegar de novo a data em que o aluno terminou um assunto e vai somar os 15 dias. Então, se o aluno terminou o assunto no dia 1, o primeiro exercício dele foi no dia 2, o segundo no dia 8, e o terceiro vai ser no dia 16, que é 15 mais 1. E os outros vão ser chamados da mesma forma. Qual é a dúvida que muitos coaches têm? Às vezes ele coloca, por exemplo, 1, 7, 15, achando que o dia 1 vai ser o 1 mais 1, que vai ser dia 2, o dia 7 vai ser 2 mais 7, que vai ser dia 9, e o dia 15 vai ser 9 mais 15, que seria dia 24. Não funciona assim a ferramenta, porque senão a gente perderia essas datas. O dia que você coloca é sempre com base na data em que o aluno finalizou um assunto de estudo teórico. Tem só mais uma pergunta aqui que eu vou até citar, que é bem interessante. Essa janela é essencial para ter essa data. Mas o que acontece se você, coach, que existe a opção de desabilitar, fala, eu não quero que o aluno tenha essa janela, porque eu quero evitar replanejamentos, eu quero que ele cumpra exatamente o que eu falei. Não estou nem aí se sobrou tempo, não estou nem aí se está faltando tempo. Se eu falei que ele tem que estudar 2 horas, ele vai estudar 2 horas. Nesse caso, a data de referência vai ser a data em que o aluno atingiu 100% do que você falou e vai ficar salvo. E aqui a gente vai partir para uma outra figura que é muito importante, que é o ciclo pendente. Para fazer o link aqui no painel de administrador, ele aparece exatamente aqui nesse cantinho. Isso é muito importante entender, porque pode acontecer com alguns alunos, especialmente nessa situação de pandemia, que está fazendo com que muitas pessoas, às vezes, deixem de estudar por um tempo, cadastrem uma suspensão. Ele é esse botãozinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho algum aluno que possa ter, que é o retirar ciclo pendente. Aqui, eu acho que deve ter achado algum de teste. Se eu vir aqui retirar ciclo pendente, esse aqui não tem, deixa eu ver se eu tenho. Ele vai mostrar que existem várias atividades de reposição que estão pendentes. Eu vou só voltar aqui para o slide para explicar o que isso significa. Vamos supor que esse aluno aqui, que é o aluno que está correndo atrás lá do prejuízo, que não estuda, você puxa a orelha dele, mas ele não tem jeito, ele some, depois ele volta. Vamos supor que ele tenha finalizado um assunto no dia 15 de dezembro e que ele estava estudando normalmente. Ele fez uma revisão no dia 16, fez uma revisão no dia 22 e fez uma revisão ao exercício no dia 30, que são esses aqui que já estão riscados. Aí ele parou de estudar. No dia 30 de dezembro, ele falou, ano novo, vou viajar, vou fazer um ano sabático, vou fazer outra coisa. E aí ele voltou a estudar agora em março, no dia 25. E aí o que acontece? A plataforma, ela calcularia e falaria aqui, com base no dia 15 de dezembro de 2020, se eu somar os 30 dias que estão aqui, cairia no dia 14 de janeiro. Se eu somar os 90 dias aqui, cairia no dia 15 de março, que são datas passadas. Muito antigamente, a plataforma ela ignorava esses ciclos e eles voltavam em alguma data aleatória, porque há um tempo a nossa metodologia era exclusivamente baseada em machine learning. Ou seja, às vezes o cronograma ele meio que tirava uma conclusão própria dele, dizendo, eu acho melhor dessa forma. Então, ele, às vezes, desrespeitava o coach. Mas esse novo cronograma, a gente desenhou ele... Esse novo cronograma, ele já está há uns 6, 7 meses rodando. E quem entrou nesse ano, quem entrou no meio do ano passado, provavelmente só está vendo
o cronograma de hoje, que é o cronograma baseado principalmente no coach. Então, assim, o que acontece com essas datas? A plataforma ela vai ajustar. Ela vai falar o seguinte: eu vou pegar essa revisão que o aluno devia ter feito há um tempo atrás, não fez, então tem um risco muito grande dele esquecer esse assunto, e vou transformar na data de hoje, que é dia 25 de março. E o que vai acontecer com a revisão de 90 dias? A plataforma vai fazer uma continha simples. Ela vai calcular o seguinte: quando você, coach, cadastrou seu ciclo, você botou lá 30 e 90. Então, você quis dizer para a plataforma que, após ele fazer a revisão de 30 dias, você precisa aguardar mais 60 dias para fazer a revisão de 90. Então, ele vai automaticamente ajustar o seu ciclo. Ou seja, o ciclo de 90 dias vai passar para o dia 24 de maio. Ou seja, ele vai somar 60 dias, vai ser a diferença de 90 dias menos 30. E o ciclo de 150 dias também vai ser automaticamente organizado para que você consiga recuperar todo o prejuízo do seu aluno que ele ficou sem estudar. Lembrando, o ciclo pendente, quanto mais tempo o seu aluno ficou sem estudar e quanto mais assuntos ele concluiu, maior tende a ser o, entre aspas, estrago que o aluno deixou. Porque seu aluno ficou há muito tempo sem estudar, tinha muito assunto já estudado. Então, hoje, quando você volta a estudar, você fala: poxa, aluno, antes de você progredir, não vamos esquecer todo aquele seu progresso. Mas se o seu aluno é aquele que mal entrou, fez uma meta só, nem terminou o assunto e já sumiu da plataforma, ele provavelmente não vai ter nenhum ciclo pendente. Então, aqui, ó, vou voltar de novo aqui na janela. O que ele está falando? Ó? Tem um resumo de um dia, que é o fluxo que programou, desse assunto aqui, concursos de agentes de direito penal. Ele foi finalizado no dia 1 de março, e a data prevista foi do dia 2. E aqui, o que é muito importante saber desse ciclo pendente? Antigamente, quando você clicava, ele botava automaticamente. Hoje ele mostra antes, ele fala, ó, tem todos esses ciclos pendentes. Às vezes você vai pegar de um aluno e vai falar que não tem nada. Tá de boa, o aluno colocou atividades em dia. Às vezes vai ter um aluno aqui que você vai baixar, vai scroll, vai descendo a tela na puta que pariu. Quando um aluno tem muita coisa, o que a gente orienta? Você vai ter que ver a dinâmica do aluno, fazer aquele trabalho de mentor, de ver o que ele é bom, o que ele é ruim, o que é importante para o concurso dele, o que não é. E, às vezes, você vai ter que orientar o aluno a rever um tópico pelo rever assuntos já estudados, que é uma funcionalidade lá do painel do aluno. Você pode orientar ele a usar o editor de metas para marcar essa atividade como concluída ou alterar a data dela. Porque, assim, vou dar um exemplo. Tem uma aluna nossa, de um parceiro, Nelson, que ele fez a mentoria semana passada com vocês, e ela veio tirar essa dúvida, que qual é o efeito mais visível para você, coach, que já deve ter lidado com esse tipo de assunto de um aluno, é quando o aluno abre o cronograma, está cheio de revisão e exercício, e muitas vezes do mesmo assunto. Por quê? Porque tudo isso estava atrasado 1, 2 meses, e o cronograma colocou. Uma aluna do Nelson, ela até é amiga nossa também, e veio tirar essa dúvida, e eu expliquei isso para ela, falei, olha, todas essas revisões assim, que você está vendo são assuntos que você já estudou e parou de estudar, então ele tá pedindo para você colocar. No caso dela, como não era muita coisa, era só uma semana, ela falou, puxa, eu realmente tinha estudado e realmente não tinha revisado. Eu acho que é mais legal para o meu caso, como não tem muita coisa e eu acho que eu dou conta, vale mais a pena eu botar isso em dia realmente para eu não esquecer e depois eu progrido com os outros estudos. Ela fez isso. Agora tem aluno que vai olhar e falar, não tem como, eu vou ter que fazer uma coisa. Quando você clica em remover o ciclo pendente, o que a plataforma faz? Porque isso impacta muito essa barra aqui de progresso do aluno que aparece na página inicial, que é o cumprimento do plano. O que ela vai fazer? Se eu marcar isso daqui como estudado, a plataforma vai pegar essas metas todas aqui que estão atrasadas e vai marcar como se o aluno tivesse feito elas e vai botar ela tipo como se fosse numa gavetinha separada lá para o aluno não ficar vendo. Ele vai colocar ela numa data bem passada para não impactar ranking. Senão você vem aqui, clica em cima, o ranking do aluno vai lá para frente. Então tem que ter esse cuidado. Se você, por acaso, clicou nesse botão, você pode ter certeza que isso daqui vai aumentar, essa barra de progresso. As horas estudadas vão aumentar, porque ele vai pegar uma meta de revisão e vai marcar como concluída para permitir que o aluno avance no seu cronograma. Então, sempre que você por algum motivo, o seu aluno ficou muito tempo sem estudar e ocorre um ciclo pendente,
ter que ser feito um trabalho muito de entender a realidade do aluno para você, como mentor e coach, baseado na realidade do aluno, na importância do tópico, que às vezes você vê, poxa, esse não é um tópico muito importante. Às vezes você vai precisar de fazer uma análise bem manual, vai ter que usar o editor de metas, ou às vezes você pode clicar no sim. Isso vai depender muito da realidade de cada aluno, do concurso, do tempo que ele ficou sem estudar, mas só para vocês entenderem o que é esse recurso de ciclo pendente que lá no papel do aluno, que você viu e nem sabia o que era. Ele serve justamente para que você consiga limpar um histórico de atividades de reposição pendente que o aluno deixou. Ah, mas eu só trabalho com estudo. Então, você nunca vai ter ciclo pendente, porque você não tem atividade, resumo, revisão e exercício. Agora, eu vou já passar para o próximo slide, seguindo a nossa agenda, que é a priorização de assuntos. Esse tópico aqui, ele é bem difícil de entender, e para isso eu vou partir direto para 2 menus. O primeiro menu aqui, no gerenciador de conteúdo, quem já fez um treinamento com o Marlon, talvez com o Tavares, a gente sempre orienta que vocês cadastrem aqui um assunto, um campo que se chama ordenação. A ordenação diz, dentro de uma disciplina, qual é a ordem desse assunto. Então, vamos pensar, por exemplo, em português. Se a gente comprar uma gramática, provavelmente, muitas gramáticas vão ter uma estrutura muito parecida. Gramática até tem algumas variações, mas direito constitucional é uma matéria onde você vai começar por introdução, talvez classificação de Constituição, aí depois você vai para princípios, para os primeiros artigos da Constituição, e depois você vai avançando. Então, nunca, se você é coach, venha aqui e cadastre um assunto como, por exemplo, ordem constitucional, ou em português, que é um caso que todo mundo conhece, nunca coloque oração subordinada como assunto de ordenação 1, uma ordenação pequena. Quanto menor a sua ordenação, mais na frente ele vem. A gente sempre orienta a colocar 10, 20, 30, porque naturalmente vai ser um concurso novo que vai ter um assunto intermediário. E para você não ter que editar assunto por assunto, você vem aqui e cadastra o 15, o 13, que ele vai entrar exatamente no meio. Só que, se você é coach, e lá no seu... Todo mundo aqui é coach, né, o mentor. Mas se você permite que o seu aluno venha lá no plano e personalize, o aluno pode passar por cima do que você definiu. Ou seja, ele pode vir aqui e falar, eu não quero começar esse assunto por contabilidade, eu quero começar por esse aqui. E ele vai jogar lá para cima. Só que essa ordenação que você cadastra e que, eventualmente, o aluno ele pode fazer algum ajuste, ela ainda pode sofrer um novo ajuste, que é o seguinte, a plataforma sempre vai priorizar o estudo teórico. Então, por exemplo, se eu desmarcar o estudo, por mais que ele seja o primeiro, na prática é como se você fizesse isso. Claro que a plataforma não faz isso dessa forma. Se eu desmarcar o estudo e atualizar a página, não vai acontecer isso. Mas na hora de gerar um cronograma, a plataforma vai sempre basear num princípio, que é uma regra dela, que se chama o cumprimento do edital. A gente sempre vai focar o aluno falando, você tem que ter visto o máximo do seu edital possível, então os assuntos com estudo teórico ativos e pendentes vão ser sempre os primeiros. Depois, na prioridade, vão ser os assuntos que nunca foram resumidos, revisados ou exercitados. Claro, se você trabalhar com ciclo de reposição, se você trabalha só com estudo teórico, essa priorização não vai acontecer. E, por fim, os demais assuntos respeitando essa ordem. Quais são os pontos interessantes? Eu botei estudo para tudo. Então, todos os assuntos têm a mesma prioridade. Se você tirar o estudo desse e o estudo desse, na prática, é como se você fizesse isso, pegado contabilidade e colocado lá embaixo, e pegado esse outro assunto, conceitos, formas e avaliações, e colocado embaixo. Claro que, dentro da priorização 1, os assuntos com estudo teórico vão seguir a ordem que você cadastrou e a ordem que o aluno cadastrou. Os assuntos que nunca foram resumidos, revisados ou exercitados, mesmo que sigam uma ordem, eles, assim, a critério de desempate dele vai ser a ordenação que você cadastrou. E nos demais assuntos também. E aí tem um tópico super importante. Vou até voltar aqui, conta de teste, que é o ciclo de matérias. Se você está vendo 4 matérias por vez, em linhas gerais, ele vai pegar essa matéria contabilidade geral, essa matéria direito penal, essa matéria direitos humanos, essa matéria estatísticas.
Aí vamos supor que o meu plano, nesse cenário que eu estou citando aqui, seja só de revisão e exercício. E só um assunto lá na frente, de direito processual penal, que é essa última aqui, o 12, ele tem um assunto de estudo teórico. Esse assunto, ele é priorizado dentro da disciplina. Então, se eu estou falando de 4 matérias por vez, eu vou inserir essas 4 matérias. Primeiro, contabilidade, o primeiro assunto dela. Penal, o primeiro assunto dela. Direitos humanos, o primeiro assunto dela. Estatística, o primeiro assunto dela. Ele vai ficar girando aqui até que uma delas acabe. Depois vai informática, inglês. Quando chega lá em direito processual penal e que aí tiver esse assunto aqui que tem estudo e esse daqui não tem, esse assunto vai ser priorizado. Então, inquérito policial, o assunto de estudo teórico, ele vai ser priorizado dentro da disciplina dele. Ele não vai vir aqui nesse menu aqui de ordenar matéria e passar lá para cima automaticamente, senão ele vai ferir o princípio do coach de criar uma ordenação de metodologia. O que acontece é, quando chegar a vez dessa matéria, aí sim, dentro dos assuntos dela, esse assunto que tem estudo teórico vai ser priorizado. Existem alguns casos onde você não quer que ocorra essa priorização. Por exemplo, eu tirei o estudo daqui, mas eu quero que ele continue vindo primeiro. A gente sugere que, nesses casos, por enquanto, a gente ainda estuda recursos para talvez permitir isso, que nesses casos você realmente desative tudo para fazer todos terem a mesma prioridade dentro dessa matéria, e depois de um tempo você vai ter que fazer a inserção manual. Por que isso existe? Porque eu vou até passar o slide que isso vai ficar mais fácil de entender, que é a antecipação de ciclo. Vamos supor que eu tenho um assunto, ele não tem tudo. Então, aqui no dia 0, tem um quadradinho aqui meio transparente, que era quando devia entrar o estudo, só que não entrou. E você lá cadastrou que o ciclo de revisão dele é daqui a 7 dias, depois daqui a 15 dias, depois daqui a 30 dias. Se esse cronograma fosse gerado, vamos supor que nenhum assunto tem estudo teórico. Se o aluno replanejasse hoje, que é o dia 0, todas as revisões entrariam só daqui a 7 dias, ou seja, o aluno comprou seu plano, está contando com a sua mentoria, passou pelo chatbot, ou você mesmo criou o plano, aí você manda o painel para o aluno, ele vai lá, resumo da semana, tem nada, só semana que vem. Então, para impedir que isso aconteça, o primeiro ciclo, exclusivamente o primeiro ciclo, quando um assunto não tem estudo, ele é antecipado. Então, esse ciclo de 7 dias, ele vai passar para o dia 0. Para quê? Para que não fique um buraco no cronograma. Agora, qual o porém? A gente não pode, a todo momento, ficar antecipando o ciclo, senão, o que pode acontecer? Um coach cadastra uma revisão, um ciclo, às vezes com 180 dias, porque é um concurso que pode durar 12 meses, como é o caso do TCU, do Senado, da Receita Federal, dos fiscos, que são concursos longos para se estudar. E se a gente antecipa isso toda hora, o aluno fez 3 replanejamentos, derrubou o teu ciclo. Então, às vezes, um assunto importante para caramba, como contabilidade, ele vai fazer com que daqui a 3 meses o aluno nem veja mais. Então, chega na prova, o aluno fala, caraca, eu esqueci esse assunto, eu tinha visto ele lá no começo, o meu coach falou, é importante para caramba, mas as revisões dele foram derrubadas, porque não tinha o estudo dele e toda hora antecipou. Então, a gente só antecipa o primeiro ciclo de revisão. Só para mostrar aqui, assuntos nunca resumidos, revisados ou exercitados, ou seja, o que não passou por nenhum ciclo, o aluno nunca fez nada. Então, assim, qual é o motivo de existir essa antecipação, que foi até uma observação que aconteceu com alguns coaches. Tinha alguns coaches nossos que trabalhavam fazendo isso daqui, por exemplo, tirando esse assunto, ficava mais ou menos assim. Então, o que acontecia? Na primeira vez que era feito um replanejamento, a plataforma vinha aqui em atos e fatos administrativos, colocava um estudo. Um estudo não tem programação, o estudo é para entrar agora, para você estudar, porque dá para fazer prova sem revisar? Dá, mas sem estudar é muito difícil. Quando ele chegava aqui, na primeira vez que era feito o replanejamento, o estudo aqui estava desmarcado. Tinha uma revisão, por exemplo, daqui a 7 dias, e a plataforma antecipava. Então, quando o aluno abria, ele via lá, olha, tem um estudo de atos administrativos, tem uma revisão de princípios e normas,
e tem um estudo de princípios e normas desse outro aqui embaixo, que eu estou dando zoom aqui para ficar mais claro. Só que o que acontece? Quando o aluno planeja, ele voltava para cá, por exemplo, vinha aqui dentro dessa matéria, a contabilidade geral, ele ia passando. Só que quando ele chegava nesse ciclo, o que acontecia? Ocorre uma figura que a gente chama de meta diferida. Ele deveria inserir um estudo aqui no dia 0, só que não tem nenhum estudo. A revisão, que é antecipável, que é só a primeira, ela já tinha sido usada, ou seja, se o aluno fosse aqui, ó, nesse menu, meu plano, meu desempenho, progresso do plano e revisão, já tinha feito a primeira aqui, estava, no caso, isso daqui só tem uma mesmo, pô, nem replanejei meu plano. E aí o aluno já tinha cumprido a primeira, e em seguida, exatamente as matérias aqui, e o que acontecia? Eu estou no dia 0, eu já fiz o meu primeiro ciclo de revisão, meu segundo é só daqui 15 dias. Então, embora o cronograma tivesse aqui no resumo da semana, inserido uma meta hoje aqui, ele, por exemplo, ele seria aqui em contabilidade. Só que essa matéria não tem estudo, e eu já fiz uma revisão, a próxima é só daqui a 15 dias. Em vez de ele inserir essa meta aqui, ele insere ela lá na frente. E fica esse buraquinho aqui no cronograma. Então, o que acontecia se não tivesse essa regra de priorização do estudo teórico? Às vezes, várias matérias passavam aqui, e em vez de colocar uma meta aqui nesse buraquinho, ela colocava lá na frente. Qual era a visão do coach? Ele via e falava, porra, entrou três vezes a mesma matéria. Não foi que entrou 3 vezes a mesma matéria, o ciclo girou normal, mas em todas as vezes que o ciclo passou em algumas matérias, a meta foi parar lá na frente, foi parar, às vezes, 15, 30, 60 dias lá na frente. Então, quando o aluno abriu, ele falou, caramba, coach, tu botou para estudar várias vezes a mesma matéria. Mas não foi isso. Hoje, com a priorização do estudo teórico, esse tipo de situação não ocorre, de você ter a impressão de que o ciclo de matérias, essa conta aqui é de teste, a gente até não recomenda de jeito nenhum, salvo raras situações que você coloque uma matéria por vez, você vai afogar o aluno, mas isso aqui é uma conta que a gente usa para testar, tem que até dar uma atualizada nela. Mas o que acontece? Ele vai girar, por exemplo, essas 4 primeiras matérias aqui, vamos botar aqui que fosse 4. Só que, por exemplo, vamos supor que só contabilidade tem estudo. Ele vai inserir só contabilidade praticamente, porque todas as metas de direito penal, que é revisão e exercício, iriam parar lá em outro mês. Direitos humanos, talvez lá em outro mês. Então, quando o aluno abre o resumo da semana, ele fala assim, caramba, coach, eu não vou aguentar ver a semana inteira de contabilidade. Por isso que a gente vai sempre priorizando o estudo teórico para garantir que o ciclo de matérias gire. Isso aqui que tem a ver com antecipação de ciclo. Então, só para fazer esse link de novo da priorização do assunto. O assunto com o estudo teórico, ele é sempre priorizado para fazer com que o ciclo de matérias gire de uma forma melhor para o aluno, para impedir que ele gira, mas em vez de ser uma meta hoje, ele insere uma meta mês que vem. Depois vem os assuntos que nunca foram resumidos, revisados ou exercitados, e depois vem os demais assuntos. Aí tem uma pergunta que algumas pessoas podem estar tendo na cabeça. E o assunto que o aluno já finalizou? Esse assunto ele não entra aqui. Ele vem com prioridade total e máxima a programação de ciclo, segundo esse slide aqui. Então, se o aluno finalizou o assunto no dia 25 de março, não tem como fugir. No dia 26 vai ter uma revisão. No dia 31, no dia 1 de abril vai ter outra revisão. Daqui a mais 15 dias, a contar da data de hoje, vai ter outra revisão. Então, antes do cronograma gerar, a primeira coisa que o replanejamento faz é reconstruir qualquer ciclo de assunto finalizado. Agora a gente vai entrar eu vou até antecipar uma dúvida que alguns acontecem. E se eu sinalizar o assunto? Se eu sinalizar o assunto, de cara, eu não sei em que data que o aluno finalizou isso. E até um recurso novo, só para dar um teaser, ele tem super a ver com isso. Porque o aluno foi lá e marcou, às vezes, tem um aluno que já veio da plataforma antiga, ou que migrou tá fazendo um cursinho, precisou de um coach que viu que não estava dando conta, ele já veio sinalizando 100, 200, 300 assuntos lá, e você não sabe quando ele finalizou. E a plataforma também não sabe. Se a gente tivesse colocado tudo no mesmo dia, ia ser uma bosta para o aluno. O aluno entra na sua plataforma, antes de ter resumo, revisão, você já tem uma bateria de revisão de coisa que ele falou. Já estudei.
E, por outro lado, não tem como a gente tirar isso. A gente vai até abordar mais com calma o sinalizar assunto, que é o último item dessa pauta, mas só para vocês terem ciência de que no sinalizar assunto, a plataforma não tem uma data de referência para travar. Então, eu vou explicar o que acontece, mas, em linhas gerais, essa data de revisão e exercício, ela se torna muito flutuante de acordo com a situação do replanejamento. Em alguns períodos, no primeiro replanejamento, ela vai ficar muito bem, a partir dos segundos, você vai ver que ela provavelmente vai ser despriorizada e vai ficar no final. Então, você viu que, pô, não sinalizou um assunto. Quando você fez o primeiro replanejamento, estava tudo bonitinho. No segundo, quando o aluno provavelmente fez o primeiro ciclo, que é esse que eu estou falando que ele é antecipado, estava tudo bem. Agora, o assunto que o aluno fez o primeiro ciclo e replanejou, se você baixar o cronograma dele, que dá para fazer isso no painel de admin, você vai ver que ele foi para lá no final, ou talvez nem apareceu. Por que ele não apareceu? Porque agora eu vou explicar os dois tipos de replanejamento que existem na plataforma. Existe o replanejamento, isso daqui são nomes nossos. Pode ser que, tipo, você vendo um curso chamado Reta Final, que seja um curso só de exercício, pode ser que você vendo um curso Reta Final, talvez com revisão, ou um curso com menos conteúdo, mas aqui é o conceito do nosso cronograma, um conceito interno que a gente está passando para vocês. Qual o primeiro tipo de cronograma? É o do estudo teórico. O caso mais clássico é aquele aluno que chega, coach, eu tenho quero passar no TCU, quero ser rico, meu sonho é ser servidor público, pô, estabilidade, 10 mil por mês, estou felizão, 5 horas estou em casa. Aí esse aluno que fala, vai fazer a primeira prova, provavelmente vai ser reprovado, vai ter todo aquele aprendizado, vai ter que fazer outra e outra, até ele evoluir e conseguir passar. Até que ele, não sei nem quanto mais está hoje, depois posso ver com o Marlon, que o pessoal fala que leva em média 2 anos, levava um tempo, 2 anos para você passar, mas hoje, como está tendo menos concurso, por enquanto, até a gente ver que vai ficar essa reforma, talvez leve muito mais tempo, porque o aluno não consegue praticar tanto na vida real, porque fazer prova é muito diferente de fazer simulado e muito mais diferente do que fazer questão no TEC, no que concurso ou na própria plataforma. Então, para esse aluno que não, às vezes tem nenhum, zero contato, ou tem pouco, a prioridade dele é riscar todos os tópicos do edital, que é aquele momento de maior prazer que a gente pode lembrar da primeira vez que a gente estudou para concurso, que era pegar o editalzinho do CESP, da FCC, pegar o marca-texto e ir riscando um por um. Até a gente ver, caramba, eu já sei tudo da prova. Só que a gente sabe que para passar numa prova não basta isso. Então, assim, o que acontece quando tem um assunto, único assunto de estudo teórico na sua plataforma? O replanejamento, ele automaticamente vai se encerrar na última meta de estudo teórico. Então, vamos supor, eu vou explicar por que existe essa regra. O aluno está estudando para o fisco de, sei lá, de São Paulo, ou para um tribunal de contas municipal do município de São Paulo que tem. É um edital extenso, o aluno talvez ele não vai ter tanto tempo, porque talvez ele já trabalhe, ele tem que cuidar de alguém da família, ou ele tem filhos e tem alguém, ele não tem tanto tempo. Então, assim, na realidade, a primeira coisa que a gente fala é, porque chega aluno e fala, coach, eu vou fazer aí 3 meses, vou passar no Senado. Não vai rolar, né? A gente sabe que isso vai levar 1 ano ou até mais. Então, se, por exemplo, o aluno sabe que tem uma prova prevista, o pessoal está conjecturando que vai acontecer, por exemplo, em março do ano que vem, daqui a 12 meses, ele olha e fala, eu vou montar um planejamento aqui, porque na altura eu consigo ver a data final baseado no tamanho de assunto, na metodologia que o coach cadastrou, e eu vou conseguir ver se eu vou terminar mais um pouco. Então, assim, se você está trabalhando num concurso longo, é muito provável que se você trabalha com um ciclo de reposição, que o seu ciclo de revisão ele vai ter intervalos muito longos, como tem parceiros nossos aqui, só para citar, a Tassiana do Circuito, que trabalha com alguns planos fiscais que são bem difíceis, ela tem ciclos de estudo extremamente longos, porque às vezes o aluno dela fica muito tempo na plataforma. Se ela usa um ciclo de 30 dias só, e o plano do aluno dura 9 meses de estudo, não plano, eu comprei 9 meses, não, tempo de estudo mesmo. Se ela deixasse só 30 dias, o aluno dela ia esquecer, ele podia cair uma questão dessa na prova, ele ia falar, porra, o meu coach que eu confiei não me lembrou de fazer isso, e sobra para você, porque a gente como coach está muito preocupado com a aprovação do aluno.
Então, quando vocês desenham um plano de estudo, a gente acompanha bem de perto o trabalho de vocês, a gente sabe que, cara, vocês se dedicam, tem coach que, poxa, tem um coach que põe umas dicas extremamente extensas, o outro está sempre de olho no aluno, vai lá, ajuda ele. Então, assim, quando tem um estudo teórico, esse ciclo, ele é cadastrado, às vezes, muito longo. Então, vamos supor que esse aluno, nesse caso aí que eu estou citando, que está chegando para o Tribunal de Contas, ele tem 12 meses, e exatamente 12 meses o tempo que ele leva para encerrar todo o seu edital, fazendo, sim, as revisões, exercícios dos mais antigos, para ele não esquecer. Só que, vamos supor que esse aluno vai terminar o seu estudo dia 31 de dezembro. Até feriado, mas ele terminou lá, a prova é dia 1, para ficar bem fácil. Imagina só que a plataforma programasse no dia 31 de dezembro e fala, olha, o coach falou para eu programar um exercício daqui a 180 dias. Dia 31 de dezembro, o aluno está, em tese, pronto para a prova, só que o cronograma fala, você vai terminar no dia 30 de junho de 2022. Aí o aluno vai, às vezes o aluno nem vai comprar contigo, porque ele vai falar, poxa, eu não vou conseguir terminar a tempo, nem tem jeito. Então, por isso que o estudo teórico, o aluno encerra o edital. Quanto mais cedo, por exemplo, vamos supor um plano de janeiro a dezembro. Se o aluno estudou um assunto em janeiro e o plano dele de estudo vai caminhando até dezembro, cara, é super certo que esse aluno vá para esse assunto cumprir integralmente o ciclo que você programou, a não ser que você tenha colocado um ciclo de revisão de 720 dias. Mas se você cadastrou até 360 dias, esse ciclo vai ocorrer. Em fevereiro, também é muito provável que os assuntos que ele terminou de estudar lá, ele vá ter todo o ciclo de revisão para frente. Agora, quando chega em novembro, você não vai para um assunto que o aluno, em tese, quando ele está lá no dia 31 de dezembro, ele estudou tem muito menos tempo, então está muito mais fresco, você vai botar a revisão de 1 dia, de 7 dias, de 15 dias e a de 30. A de 70, 90, 180, não vai precisar, porque o aluno, esse assunto está muito mais fresco do que aquele de janeiro. E, além disso, teria um outro problema, porque imagina só, quanto mais para o final do cronograma, tem menos assunto de estudo. Então, assim, no começo tem muito assunto para estar lá girando. No final vai tendo menos, vai tendo muito mais revisão e exercício. Então, por exemplo, no dia 31, ele colocaria uma revisão daqui a 30 dias, uma daqui a 60 e uma daqui a 180. Aí imagina, o aluno entra no dia 1 de janeiro e vê, tem nada hoje. Dia 2, tem nada. Dia 3, tem nada. Aí dia 4, tem uma revisão do assunto lá do mês passado de 30 dias. Só uma. O aluno tem 4 horas para estudar, tem menos atividade. Então, evitar, primeiro, que a gente passe uma data para o aluno considerando que ele terminou o edital e ainda foi obrigado a fazer um monte de revisão que pode ser desnecessária. Existe esse recurso que, quando tem estudo teórico, ele fala, acabou o estudo teórico, esse planejamento, esse cronograma que você gerou agora, ele acaba. Claro que dá para o aluno recomeçar um novo e também dá para ele migrar do cronograma estudo teórico para o cronograma reta final. Diferença, o cronograma reta final não tem estudo teórico e ele funciona bem diferente. E outro critério é para impedir que o aluno que está pagando a sua mentoria tenha dias sem atividade, porque ele vai ficar 3 meses, talvez, fazendo revisãozinha pingada e talvez esquecendo lá mais para frente. E só aproveitando a deixa para dar uma dica, existem 2 formas, se você trabalha com atividades de reposição e memorização, de fazer isso. A primeira forma é até o exemplo que eu dei da nossa parceira do circuito da aprovação, que é cadastrar. Claro, não é só jogar um ciclo longo, tem toda uma estratégia por trás de você escolher as datas mais adequadas. Você cadastrar assuntos com datas longas. Sem se preocupar, por exemplo, eu botei uma revisão daqui a 480 dias. Se o plano do aluno não for durar 480 dias, essa revisão não vai entrar nesse primeiro replanejamento de estudo teórico. E a outra forma, é uma forma que alguns parceiros preferem trabalhar, revisão 1715, e complementar isso com uma meta fixa com um período de carência, que é o dia para meta fixa. Então, por exemplo, ele cadastra uma meta fixa todo domingo do último mês, e aí fala, revisa tudo aí que você estudou para você não perder. Depende muito da metodologia com que você escolhe trabalhar, depende muito do tipo de concurso que você está trabalhando, ou até vestibular, que é um plano de estudo que, por natureza, dura bastante, às vezes 12 meses, às vezes até mais. Hoje,
eu não estou nem muito por dentro de como estão os vestibulares de universidade por conta da pandemia. Então, tem isso do estudo teórico, só para lembrar. E também tem outro, se por acaso você criar um cronograma e só tiver um estudo teórico, quando seu aluno replanejar, ele vai ver uma data de conclusão muito curta. Então, esteja ciente de que isso está acontecendo, porque nesse planejamento tem pouco estudo teórico. Então, basicamente, só entrou falando, coach, não tem um pouco de estudo, só falta esse assunto para mim. Aí você fala, pô, beleza, só falta esse, 3 dias você acaba. Então, assim, quanto menos estudo teórico tem no seu cronograma, em geral, a data final dele vai ser muito menor, porque vai sair não só o assunto, como qualquer de revisão que for localizado depois desse assunto vai ser descartado. Então, existem até situações em que, por exemplo, você edita o seu ciclo de estudos, no caso, no editar metodologia, você aumenta o ciclo, por exemplo, você passa, era 1,715, você passa para 1,3060. Por incrível que pareça, agora, se você joga a data para frente, isso encurta o seu cronograma, porque vários assuntos, especialmente que estavam mais para o final do cumprimento do edital do aluno, eles foram jogados para depois do último estudo teórico. Mas aí fica a pergunta, meu aluno perdeu isso? Não. Esses assuntos, eles se tornaram desnecessários e eles vão ser usados pelo reta final. Quando o aluno, se você já coach na nossa plataforma há mais tempo, já teve aquela sensação boa de ver o aluno, pô, coach, finalizei, tá dando uma mensagem aqui de que eu acabei. Nessa página de conclusão do cronograma, ela orienta o aluno a fazer um próximo replanejamento. Por quê? Se o recálculo, que é o mecanismo que pega o seu planejamento de coach e transforma ele em um cronograma, considerando as preferências do aluno, se ele enxerga que tem dentro lá do edital de matérias lá do aluno e dentro do seu desempenho, do progresso, tem um estudo teórico, ele vai usar o algoritmo de estudo teórico, que a diferença principal quando acabar o estudo teórico, ele fala, ó, aluno, você acabou. Então, se o aluno tem estudo teórico, terminou o cronograma e clicou em replanejar, o recálculo, que é o nosso algoritmo, ele vai olhar para o painel do aluno e vai ver, esse aluno não tem mais nada de estudo teórico, vou meter o reta finalzão nele. O que é o reta final? No reta final, todos os ciclos de revisão, todos os ciclos de reposição integralmente construídos. Então, você colocou 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e por aí vai, todos esses ciclos vão entrar. Mas eles não vão entrar da forma tradicional, que é tipo, coloca um dia, depois 7 dias, por quê? Ficar um cronograma todo esburacado. O reta final, ele vai construir todo o seu cronograma baseado, ele vai pegar o seu assunto, por exemplo, o primeiro assunto lá, ele vê que não tem estudo. Aí ele fala, quando que é a primeira revisão? Aí daqui a 7 dias, ele vai colocar daqui a 7 dias. Quando que é a segunda? Daqui a 30 dias. Quando que é a terceira? Daqui a 60. Quando que é a última? Daqui a 1000 dias. Ele vai colocar lá daqui a 1000 dias. E ele vai fazer isso para cada assunto do seu planejamento. Aí, no final, conseguirem imaginar essa meio que ilusão aí que eu passei para vocês, vocês devem ter visto, esse cronograma do aluno tá super bagunçado, né? Tem um assunto aqui, outro daqui a 3 meses. O que o reta final faz? Ele vai pegar todo esse replanejamento e vai meio que... meio quando você vai viajar, que a mala tá meio cheia, você começa a espremer tudo. Ele vai pegar, respeitando a ordem que cada um foi inserido, ou seja, se hoje tem uma meta, amanhã tem outra, daqui a 3 dias tem outra, a de amanhã vai entrar hoje, como segunda, depois a outra, daqui a 3 dias, vai entrar como terceira. Ele vai pegar a ordem que deveria ser para o aluno e vai meio que encurtar. Então, às vezes, sua revisão de 720 dias, ela provavelmente vai ser a terceira da fila. Ela pode entrar, talvez, em 2 semanas. Então, o aluno ele vai ter o quê? Ele vai ter várias ondas de revisão e exercício. E o que vai ser a prioridade nessa onda de revisão e exercício? Exatamente aqueles assuntos que, porventura, ficaram localizados depois do cumprimento do edital, que é o aluno pegou tudo e riscou de amarelinho. Esses assuntos eles vão ter precedência no primeiro reta final. Ah, mas outra situação, mas eu criei um cronograma, o aluno já entrou sem estudo. Ele já entra no reta final, partindo da ordem que você cadastrou. Nesse caso, não tem prioridade nenhuma. No caso do aluno finalizou um estudo teórico e replanejou, porque você concorda que se o aluno está preocupado com a prova, que é dia 31 de dezembro, eu finalizei meu estudo teórico no dia 30 de novembro.
cara, eu não estou mais preocupado com isso. Se eu não conseguir fazer 3 revisões, se eu conseguir fazer só 2, então não tem problema para mim. Claro que eu terminei todo o meu edital, agora é momento de praticar exercício pra caramba, fazer simulado, e tem coaches aqui que trabalham muito bem com isso, fazer revisão pra caramba, aprofundar o estudo por meio de jurisprudência, de acórdão. Às vezes você é coach, você fala, aluno, você está muito bom nisso, velho. Eu sou auditor fiscal, sei que a prova cai muito nisso, a banca adora esse livro. Lê o capítulo tal lá da autora, um livro bem acadêmico, às vezes o aluno até se assusta, que ele nem é formado em direito, mas ele vê que eu estou dando isso, porque ele já aprendeu muito bem, já fez muito exercício, já leu pra caramba. Então, na reta final, é o aluno que já está, não reta final do seu plano, reta final do cronograma. É o aluno que já domina o cronograma e que fica pegando revisão e exercício aí no Fruit Ninja, uma atrás da outra, e você, coach, só baixa lá o relatório de questão em série e vê se o aluno está lá, 95, 96, quero que ele chegue no 100%. Então, se você falar, eu tô vendo lá no meu edital, lá do plano, no edital verticalizado, que é um panorama que mostra, eu tô vendo que quanto mais eu desço, tem menos revisão e exercício. Isso é super normal, para evitar que você minta para o seu aluno falando que, por exemplo, ele vai estudar para o Enem e vai, em vez de terminar na data da prova, vai terminar no que vem, vai ter que ficar um ano aí sem estudar para fazer outro vestibular só no ano que vem, vai ter que você vai tirar um ano de vida do seu aluno por causa de um detalhe desse. Que aí o aluno terminou o cronograma, você já vai saber, se você acompanha ele de perto, você já vai mandar simulado, talvez você vai alterar esse ciclo, e aí fica o bizu, ó. Deixa eu voltar aqui no plano de estudo, gerenciar planos. Eita. Deixa eu ver se eu lembro assim. Lock. Indo logins de 95. Mas isso aqui, ó, tem que ter muito cuidado, porque isso aqui eu tô falando só se dentro do seu plano de estudo só tem aluno sem nenhum estudo. Se tiver um aluno com estudo, isso daqui pode ser o fim da picada para ele. Quando o aluno tem estudo, que é esse programa aqui de estudo teórico, é muito importante você cadastrar esse ciclo de revisão e de questão e, desejavelmente, combinar com alguma meta fixa, pensando que o aluno vai ter que fazer isso, não esquecer do assunto. Agora, se você tem certeza que, ou no seu plano só tem um aluno, você faz um plano de estudo por aluno, e você sabe que esse aluno não tem nenhum estudo, ou você tem um plano, você não permite que o seu aluno mude, esse plano só tem revisão e exercício, como você sabe que naturalmente o cronograma vai empilhar, se você quiser que o aluno faça 10 ondas de revisão e exercício, você pode colocar abertamente aqui, sem ter nenhuma preocupação, colocar isso. Então, o aluno vai passar 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele vai passar por 11 ondas, acho que 11 nem pode, o máximo é 10. Ele vai passar por 10 ondas de revisão. Então, quando ele for lá aqui no meu progresso, meu desempenho, progresso do plano, quando ele for aqui em revisão ou em exercício que você colocar, ele vai ver que aqui em contabilidade vai ter 0 de 10. Ele cumpriu a primeira, ele vai fazer já a revisão desse. Na verdade, vai fazer, vamos supor que seja só 2 matérias, vai fazer revisão desse, revisão desse, revisão desse, revisão desse, revisão desse, revisão desse. Aí ele terminou a primeira onda. Aí ele vai para a segunda. Outra revisão desse, outra revisão desse. Lembrando, ele vai pegar esse 1 aqui e vai colocar as matérias na ordem. Ou seja, se você botou que tem 10 matérias, por vez ele vai colocar contabilidade, penal, humanos, e por aí vai até chegar na 10ª. Depois ele vai passar esse, e depois ele vai avançar os ciclos. É igual eu falei, ele vai programar exatamente uma matéria daqui a 180 dias e depois vai puxar ela, respeitando a ordem que isso resultaria. Então, se você quiser fazer o teste depois, criar um plano de estudo aí para ver como é que isso funcionaria, você pode colocar. No caso de um cronograma no reta final, se você for aqui no meu desempenho, todos vão estar exatamente com o mesmo número de revisões ou de exercícios. Se você está vendo um plano que tem estudo teórico, ou seja, esse cronograma 1 do aluno que ainda está estudando para a prova, você vai ver que o número de revisões ele vai começar, talvez, aqui a depender. Se o seu ciclo for muito longo, talvez ele nunca chegue ao máximo.
mas você vai ver que aqui em cima ele vai estar com um número bem maior do que lá embaixo. Quanto mais para baixo, ou seja, mais próximo da data de término do edital, tá vendo? Esse aqui já tem 0, ó. Não programou nenhuma, porque como esse daqui é o último assunto que vai ser estudado, o aluno acabou que nem passou. Pode ser que alguma outra disciplina também tenha isso. Por quê? Às vezes a disciplina aqui, por exemplo, raciocínio lógico, ela é tão extensa, que você consegue acabar com essa, e essa daqui entra no final. E até outra dica, nunca pegue uma matéria muito extensa com estudo teórico e coloca no final. Por quê? Senão o aluno acaba tudo e fica só preso nela. Então tem que tomar muito esse cuidado também, senão o aluno, no começo da sua mentoria, ele está super feliz, no fim ele fala, coach, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver contabilidade. Você botou no final porque eu era ruim, mas acabou que ela ficou isolada, porque não tem mais nada para estudar. Tem algumas revisões, exercícios, mas de estudo é só isso. Então tenta sempre evitar botar muito no final uma matéria muito extensa. É legal colocar ela no meio, no máximo do meio para o final, mas no finalzinho nunca é muito interessante. Daqui a 2, 3, 6, 9 meses, dependendo do seu plano, o aluno pode te incomodar com isso. E agora a gente vai treinar falando um pouco sobre o sinalizar assunto já estudado e apresentar um recurso novo que, assim, só salientando esse curso, ele é totalmente opcional e ele serve para refinar uma eventual sinalização de estudo dos seus alunos. E para isso eu vou mostrar como é que funciona na prática. Eu vou pegar aqui esse plano aqui. Eu estou vendo aqui, ó, meu progresso, ele está 2 dias estudando. Deixa eu só fazer um replanejamento antes, que essa conta que ela foi... O plano já teve alterações no planejamento dele e não foi efetuado nenhum recálculo. Em tese, o Marlon fala bastante com vocês, seria algo parecido com ir lá no redefinir preferências. Mas eu vou só replanejar o atraso para eu estar com o meu plano bonitinho. Vou replanejar o atraso, igual editar horários, igual montar plano, igual o recálculo programado que você faz do painel do coach, ele faz uma nova montagem de cronograma. Tá vendo isso daqui? O que é isso? Vocês lembram que eu mostrei lá no alunos, pesquisar alunos, aqui em Caio? Eu fui lá para ver os ciclos pendentes. Olha o que aconteceu. Concurso de agentes. Todos esses ciclos que estão pendentes, se eu tivesse clicado aqui, eles não apareceriam, mas eles estão sendo colocados como prioridade. Então, hoje eu não tenho nenhum estudo, porque eu tenho que primeiro botar em dia o que está atrasado. Por quê? Porque essa é uma conta de teste. Tem um tempo que eu não estou usando ela, porque provavelmente a gente cria um monte. E ele colocou aqui. Mas assim, ó, qual é o importante que eu quero citar para vocês? Eu tenho 1,84% do meu plano de estudos cumprido. Esse percentual, ele tende a variar. Às vezes você faz uma mudança achando que ele vai reduzir, mas ele vai aumentar. A gente está quase acabando, esse é o último tópico aqui. Se eu for lá no editar matérias, vir aqui em contabilidade, por exemplo, e tirar esse estudo, eu vou até abrir aqui em outra aba para deixar bem claro isso. Eu tenho 7,3 horas estudando. Aí vamos supor que em contabilidade eu falo, eu já estudei tudo, coach, eu já vim preparado em contabilidade. Se eu vier aqui, deixa eu só aumentar isso aqui para 4 matérias, e replanejar meu cronograma, meu plano já foi atualizado. Eu vou até voltar aqui para a página inicial para comparar. Eu continuo tendo o mesmo número de horas estudadas. Agora eu vou fazer um recurso bem parecido. Eu vou voltar ali no editar matérias, vou pegar essa matéria que eu acabei de mexer, contabilidade, e vou reiniciar os estudos dela. Então, quando eu salvei, ela voltou em estudo teórico. Ou seja, se tem estudo no meu cronograma, eu posso vir aqui no sinalizamento. Você, como coach, sempre tem acesso. O aluno você pode tirar. E posso sinalizar esse assunto. Olha a diferença de eu pegar ele aqui, todos os assuntos de contabilidade, e remover eles. Qual é a diferença? As principais diferenças. Olha o que vai acontecer com meus 7,3 horas. Passou para 25,3 e o meu progresso no plano passou para 6,29. O que o sinalizar assunto faz? Ele pega todas as metas que você, coach, colocou, de acordo com o tamanho que você colocou lá dentro, e vai marcar como concluídas. Então, se você tem um aluno que já estudou metade do seu edital na sua plataforma antiga e migrou para cá, quando ele usou esse recurso, não ocorreu aquela sensação chata dele falar, poxa, coach, eu já estava estudando tanto tempo com você,
aí você me mudou de plataforma e aqui, pô, tá tudo do zero. Aí quando ele sinaliza, ele já vai... Não, claro que não vai ser o número exato, vai ser um retrato do número que você planejou. Mas, claro, você está usando o que você planejou, está o mais próximo da realidade do aluno possível e não dá aquele negócio de, poxa, estou começando tudo do zero. Só que aí tem um detalhe aqui que eu vou explicar. Eu fiz essa sinalização de assunto só para a gente encerrar essa live, justamente para mostrar. O que acontece com esse assunto que eu acabei de sinalizar de contabilidade? Eu não sei a data em que o aluno finalizou ele. Então, as minhas revisões e exercícios, se eu replanejar hoje, como ela é a primeira matéria aqui do ciclo, esse assunto aqui que não tem mais estudo, por quê? Lá no meu desempenho, no progresso do plano, eu vim aqui e informei que eu terminei, tudo 100%. Isso é outra diferença. Se você tirar o estudo de contabilidade, o aluno não vai ver isso daqui. Aí o que ele vai fazer? Ele vai direto para o resumo. Aí ele vai ver que ocorreu essa figura aqui da meta diferida, que ele não conseguiu botar nada aqui. Ele vai antecipar essa primeira revisão aqui, vai botar no primeiro buraco disponível, depois vai programar as outras 7, 15, 30, de acordo com o método que você cadastrou lá para fazer esse ciclo de reposição. O grande porém é, a partir do momento em que eu peguei esse assunto de contabilidade, já terminei o estudo dele, já fiz o primeiro resumo, já fiz a primeira revisão, já fiz o primeiro exercício, o que vai acontecer? Estudo teórico, ele já não tem, porque você acabou. Ele não tem uma data de referência para você reconstruir. Aí ele passa para o 2. Você já resumiu, já revisou ou já exercitou. Então, o que acontece? Esse assunto passa para a prioridade mínima. Então, se você tem aluno que já fez um sinalizar, no primeiro replanejamento do aluno, você viu que estava tudo bonitinho. No segundo, o que aconteceu? Alguns assuntos, e quanto mais para frente, mais assuntos vão acontecer isso, eles vão ganhar a prioridade 3, que é a menor prioridade. E o que vai acontecer quando você baixar o cronograma dele? Para quem não sabe, baixar o cronograma é só vir aqui em cadastro, tem esse botão aqui, baixar cronograma, você baixa uma planilha Excel com todos os dados do aluno, ele vai passar lá para o final de tudo. Ou seja, o assunto que o aluno sinalizou vai lá para o final, e além disso pode correr o risco dele cair, voltando aqui do tipo de estudo teórico, depois do estudo teórico, e nesse caso nem aparecer. E aí, o que você faz se você tem um aluno que tem muita sinalização de meta, tem assuntos importantes lá dentro, e a meta dele está flutuando, no momento ela está prioritária, porque ela está na antecipação, está numa prioridade 2, mas em outro momento o assunto perdeu a prioridade que a plataforma ela falou, cara, o máximo que eu consigo fazer é priorizar o primeiro. Se eu começar a priorizar tudo, em 3 dias ele vai ter acabado, se ele replanejar 3 dias, e aí morreu o seu método, porque o aluno vai perder a memorização disso. Aqui no painel do coaching em alunos, tem um novo item aqui, que é a lista de assuntos sinalizados. Quando você clicar aqui, a primeira parte disso é parecido com o relatório do coach, você filtra por curso, tem os mesmos dados aqui. Primeiro objetivo dessa tela, você monitorar quem é o aluno que mais está sinalizando o assunto na sua ferramenta, que às vezes você não sabe que o aluno foi lá e sinalizou. Porque, igual eu falei, quando sinaliza o assunto, o progresso aumenta. Então, aqui eu vejo esse aluno aqui, Gabriel Mota, sinalizou 131 assuntos. O aluno Caio, que fui eu, sinalizou 7. E por aí vai. Eu vou só mostrar nesse caso aqui desse aluno um cuidado que tem que ter. Quando você clica no aluno, ele vai mostrar tudo que foi sinalizado e que está com data flutuante. Aqui eu vejo as modalidades que estão ativas, quantos resumos ele fez, quantas revisões ele fez, quantos exercícios ele fez, e aqui eu posso editar. Existem alguns assuntos que vocês vão ver que estão dessa forma. O que acontece? O que é isso? Eu não consigo nem editar. Significa que, provavelmente, esse aluno aqui nesse caso, que essa conta permite isso, ele estava em um plano que tinha esse assunto, sinalizou esse assunto como finalizado, trocou de plano. Então, o assunto está sinalizado, mas ele não está mais no cronograma, mas ele continua contabilizando hora. Ou pode ser o caso de que esse aluno estava estudando isso, estava no pré-edital, saiu o edital, esse assunto saiu. Mas aqui você vê tudo que ele sinalizou. Agora eu vou mostrar no caso aqui do Caio, que é o aluno de teste que eu fiz, tem todos os assuntos de contabilidade. E aqui, o que eu vou fazer opcionalmente? Se eu quiser deixar a data flutuante lá e ficar criando uma meta fixa, é um jeito de resolver. Aqui você pode fazer o seguinte, falar, olha, esse aluno,
ele terminou esse tópico aqui, vamos supor o seguinte, ele terminou esse tópico no dia 1 de fevereiro de 2020. Quando eu preencher isso daqui, ele já vai mostrar o seguinte, olha, se o aluno finalizou nessa data aqui, você pediu para colocar um resumo daqui a um dia, o que daria no dia 2 de 2020. Está atrasadão. Todos estão muito atrasados, porque esse aluno terminou há tanto tempo, e aí você tem duas escolhas. A primeira é fazer assim, ó, eu quero que o aluno faça até o ciclo 1, eu quero marcar tudo isso como concluído aqui, ó. Aí você mostra só o que vai entrar. Só que, se você fizer isso de marcar ciclo, é igual você sinalizar retirar o ciclo pendente. A plataforma vai pegar o resumo desse assunto e marcar como concluído. A plataforma vai pegar a revisão desse assunto e marcar como concluído, ou seja, vai ter um aumento aqui no progresso do aluno. Agora tem uma situação que é um pouco mais interessante, que é do tipo, eu falei assim, ó, o aluno terminou isso aqui em junho do ano passado. Está tudo bem atrasado. Como eu posso escolher a data, eu posso falar o seguinte, o aluno, na verdade, terminou isso no dia 20 de março de 2021. Aqui eu vi, ó, esse ciclo de resumo ele vai ficar pendente, ele vai aparecer como prioridade. Vou marcar como feito, esse daqui também, esse daqui também. Ou eu posso vir aqui trocando essa data, eu posso falar que terminou no dia 23. E aqui eu posso não marcar nenhum ciclo. No caso, até esse daqui está atrasado. Eu vou falar, não, resumo não é importante. O aluno já fez isso, já tem um caderno pronto. Quando você clicar aqui em salvar, o que vai acontecer? Só voltando aqui o slide. Na hora do cronograma reconstruir um ciclo, ele vai saber a data que ele tem que usar como base para somar 1, 7, 15, 30, 60, 90. Então, assim, esse curso é extremamente complicado. A gente recomenda que você use apenas se o seu aluno demandar, porque é um trabalho operacional muito grande. Só de perguntar para o aluno, quando é que você terminou isso? Jogar aqui e ver, puta, vai ficar com muita coisa atrasada, vou ter que marcar aqui alguns como feitos. E lembrando, se você editar esse assunto aqui, ele some. Se você arrumar ele aqui e falar, ó, o Caio terminou esse assunto aqui no dia... Vou marcar tudo como concluído. Vocês vão até ver, vou até mostrar aqui, ó, no painel aqui, ó. Tem 25 horas de estudo. Vou marcar tudo isso aqui como concluído. O assunto sumiu, só tem 6 agora. E aqui, se eu atualizar a página, ele aumentou as minhas horas, porque eu marquei 3 metas de revisão, 3 metas de exercício, mais uma meta de resumo. Então, assim, o que a gente recomenda? Ver se esse assunto é importante, ver se realmente tipo, é um assunto que você precisa que o ciclo rode na periodicidade que você confirmou, ver se o cronograma do aluno já não é curto ou se ele é longo, e aí você usa isso com muito cuidado. Se precisar, tem o nosso suporte no WhatsApp para entender esse recurso. E como ele é novo, se você achar alguma coisa ou tiver uma sugestão, pode aí entrar em contato com a gente. Ó, pessoal, por hoje a apresentação foi essa, foi uma apresentação bem mais técnica. E agradecer aí a presença de todo mundo. Vou aqui interromper o compartilhamento da tela para Marlon também vai voltar aqui para falar um pouco com vocês. Saiu a tela? Para vocês também enviarem dúvidas, as dúvidas também que vocês enviaram, o Marlon também vai participar com a gente. E aí, agora abre? Agora sim. Fala, pessoal. Muito conteúdo, né? Uma live mais técnica. Acredito que tenha sido de bastante valia para vocês, principalmente esse novo recurso, né, que o Caio desenvolveu agora de sinalizar assuntos já estudados, além de todo esse funcionamento, né, dos ciclos de estudos, que quando a gente vai na prática, a gente percebe, né? Então, quero agradecer a participação de todos. A gente já passou do horário, né, um pouquinho, mas como a live tem muita gente aí, se tiver alguma dúvida, a gente vai deixar aqui 5 minutinhos em aberto para vocês estarem tirando as suas dúvidas aí diretamente com o Caio, tá bom? Vamos começar pelo Rodrigo aí, que levantou a mão já aqui, com toda a educação. Vamos lá, Rodrigo, manda bala. Pessoal, seguinte, como é que eu faço para colocar um peso maior numa matéria? Está me escutando? Está me escutando? Tamo. A pergunta é de como colocar peso maior numa matéria? Por exemplo, eu quero que o aluno está estudando para
Tribunal de Contas. Eu quero colocar um peso maior em direito administrativo e AF, por exemplo. Quero que ele se dedique que essa matéria apareça mais vezes para ele seguir mais rápido nela. Tem como fazer isso? Olha, hoje não tem como você fazer, tipo, no ciclo, personalizar para a matéria aparecer mais de uma vez. Por quê? A gente tem isso até no nosso roadmap, mas a gente simulou em um modelo e ocorreu um importante problema, porque hoje, quando tem um replanejamento, que é uma coisa extremamente frequente, ele parte do último assunto, da última disciplina estudada para poder girar o ciclo. E quando a gente fez o teste, a gente botou português alternando, ficou português, raciocínio lógico, português e informática, só de exemplo, eu sei que foi português. E depois português e constitucional. Aí o aluno estava lá numa meta de português e falou, finalizei. Aí precisou de fazer um replanejamento, que ele finalizou antes do cumprido. Quando o cronograma foi se perguntar qual foi a última matéria que ele perguntou, que ele estudou, foi português. Qual é a próxima? Ele não soube responder se era informática, raciocínio lógico ou direito constitucional. Então, quando a gente foi ver, isso trouxe um prejuízo muito grande, porque às vezes o aluno replanejava e o ciclo dele ia parar em outra posição, fazendo com que ele ficasse mais ou menos tempo de uma matéria. Mas o que a gente recomenda para priorizar matérias nesses casos? Eu vou até compartilhar aqui a tela de novo. A primeira forma mais clássica de personalizar é na hora do cadastro. Essa daqui provavelmente todo mundo já viu no treinamento, que é, primeiro, a priorização aqui dentro dos assuntos, escolher uma quantidade de página, por exemplo, se você está botando aqui 1h30 e esse assunto é importante, coloca ele aqui mais tempo, para que o aluno fique mais tempo preso nele, e orienta o seu aluno a não terminar esse assunto antes, porque tem aluno que você coloca, cara, você tem que estudar 2 horas de constitucional, ele estuda 1 hora e fala, acabei. Você fala, não seja ignorante, você precisa estudar 2 horas, porque é importante para a prova. Além disso, aumentar esse tempo aqui de revisão de exercício, para que ele perca mais tempo nas revisões de exercícios. Isso ajuda, não é a solução. A outra forma também que você pode potencializar para fazer isso é lá no plano de estudos fazer o seguinte, por exemplo, esse daqui. Vamos supor que suas matérias mais importantes do seu concurso sejam direito constitucional, direito administrativo, AFO e contabilidade pública. Coloque elas aqui primeiro, limita, por exemplo, a 6 matérias, ou seja, ele vai ter muito contato com as matérias mais importantes. Você deixa isso rodando e quando passar um tempo, você pode botar um lembrete, alguma coisa, você vai lá no editar matérias aqui, para essa matéria aqui específica, aí você reinicia ela para fazer com que ela volte. Tem alguns parceiros que também chegaram a criar direito constitucional 1 e 2, mas não foi com direito constitucional, porque senão o aluno podia avançar antes em uma e outra. Mas se por acaso a sua matéria permite ser aberta em 2 sem muito prejuízo, também é uma alternativa. O recurso que a gente fez era tipo, você conseguia duplicar a constitucional e botar ele 2 vezes aqui. Esse, por enquanto, a gente ainda está tentando resolver esse problema, porque quando a gente resolveu, a gente trouxe N outros. Então, hoje, as formas de priorizar, além da meta fixa, que você pode, por exemplo, se o seu plano de estudo AFO é muito importante, cria uma meta fixa de AFO para apoiar o cronograma durante outras vezes, ou faça esse hackzinho de colocar as principais matérias aqui num ciclo, deixar ele rodando, que você sabe como são matérias extensas. O aluno vai ficar 1 mês ou 2 vendo ela, depois você libera aqui mais um pouco e vai soltando. Você pode até aqui no editar matérias e tirando um estudo ou outro de um assunto, que às vezes a matéria, por exemplo, direito constitucional, às vezes é uma matéria muito importante, mas nem todo o assunto é importante. Você pode tirar o estudo dos assuntos que não são importantes ou até mesmo desativar. Mas nesse caso, ele demanda um pouco mais de cuidado do coach. É um trabalho pequeno, mas compensa muito para o aluno. Tá. Só mais uma, pode ser? Pode, manda aí. Você levantou a mão, mas outra coisa, no caso de adiantar matéria, tem como ele puxar a matéria lá da frente, por exemplo, ele matou rapidinho um tópico do edital, né? Estava programado para ele estudar 2 horas de AFO, ele matou aquele tópico em 1 hora, ele queria matar essa outra hora com AFO também. Ele pode acrescentar mais 1 hora de AFO no dia? Porque imagina assim, a solução que eu vejo é ele pegar lá no final da página e acrescentar lá embaixo. Só que ele vai ter que estudar, depois acrescentar a matéria lá embaixo, não é isso?
Isso, Rodrigo, isso é uma das formas, assim, para antecipar a matéria do tipo, se o aluno tiver permissão para fazer isso, ele pode, por exemplo, pegar uma matéria que você colocou para ser a última e colocar em primeira, mas eu acho que a sua pergunta foi muito mais no sentido, o aluno terminou de estudar AFO em 1 hora, e tinha uma meta de 2 horas, ele quer que a próxima meta seja de AFO. Hoje isso só é possível se, por acaso, o ciclo conseguir girar de novo no mesmo dia. Por que isso não acontece? Porque senão o aluno termina uma meta de 2 horas, usando o limite máximo que a gente cadastrou lá dentro, que é esse daqui, ó. Isso também é uma forma de priorizar, porque se todo assunto tem 120 minutos no máximo, e esse daqui tem 210, ele vai ter mais metas no seu cronograma. Para evitar que, por exemplo, se o aluno está estudando 2 horas de AFO, se por acaso o cronograma inserisse automaticamente outra meta de AFO lá dentro, o aluno poderia ficar 4 horas na mesma meta. Então, hoje, a forma mais fácil que tem, existem duas, na verdade. Se o aluno quiser, de todo jeito eu quero fazer AFO. O que ele vai ter que fazer? Vai dar um trabalhinho, ele vai ter que vir aqui no editar plano. Deixa eu ver se daqui tem AFO. Não tem. Mas vamos supor que seja em inglês. Eu vou colocar inglês em primeiro, vou botar uma matéria por vez, que vai ser em inglês. Vou cumprir minha meta, depois eu volto do jeito que estava no ciclo de matéria, se ele tiver permissão para isso. Se ele não tiver, ele pode usar esse botãozinho aqui no final, inserir a matéria dele aqui, e aí fica uma dica. Se eu marquei uma meta como concluída e replanejar, ela não sai. Então ele pode até inserir a meta, marcar como concluída e replanejar. Só tomando cuidado com o horário, porque se o aluno deixar um monte de meta pendente, já são 10 horas da noite, replanejar, a plataforma vai jogar para o dia seguinte. Aí ele vai colocar uma meta e vai ver, caramba, sumiu tudo. Não sumiu, passou para o dia seguinte. Mas dá um susto no coração do aluno. Tá. Mas só essa última aba aí que você colocou, você clica ali, você vai ter que colocar você vai ter que estudar e jogar acrescentar esse tempo aí, né? Ou você acrescenta essa matéria antes de começar a estudar? Olha, a gente sugere que, como é meta extra, ela seja feita depois. Por isso que, assim, ela assim, ele coloca lá no cronograma, depois ele estuda, não é isso? Ele estuda, depois coloca lá. Tem das duas formas, entendeu? Quando, às vezes, o aluno... A gente não recomenda muito que o aluno estude e depois coloca, porque se ele está fazendo isso, ele está jogando fora o planejamento do coach. Mas ocorre sim, às vezes o aluno ele estudou alguma coisa de fora e ele quer registrar na ferramenta. Mas o uso que a gente recomenda é, se você por acaso finalizou sua meta do dia, se está sobrando alguma coisa, o que a gente recomenda primeiro adianta os assuntos de amanhã, porque é o assunto que o coach mandou você estudar. Porque se você está fazendo a tua cabeça, eu não sei por que você está pagando um coach, porque se você está fazendo a sua cabeça, provavelmente você vai ser reprovado, porque tem alguém que entende muito mais te dizendo para fazer isso. Agora você fala, não quero adiantar, amanhã eu vou fazer isso, aí você pode inserir a meta extra. Aí se você quer estudar e inserir depois, dá para fazer, mas recomendo que você se planeja, põe na ferramenta a sua meta, estuda, justamente para você poder cronometrar, se você usa o Pomodoro, e depois você marca. Mas, Caio, porque assim, quando eu coloco nessa última parte lá do aluno, né, quando eu chego lá nessa última opção, lá aparecem várias outras matérias que não são só do cronograma dele. Então, isso daqui, ó, vou te mostrar o que você vai fazer, vou compartilhar aqui de novo. Porque aparece muita matéria aqui, tudo doido, entendeu? Ele vai aparecer, provavelmente a preferência da sua conta, aqui em comportamento de atividade extra, você pode permitir que o aluno faça qualquer coisa da sua conta. Se você trocar para inserir qualquer assunto, só assunto do curso, aí o aluno só vai ver assuntos que fazem parte do cronograma dele. Entendi. Depende muito do coach. Tem coach que prefere deixar aberto para permitir que, às vezes, o aluno... Só que assim, depende do caso. Aí tem aluno que está estudando para polícia e do nada está inserindo uma meta extra de psicologia ou de biologia ou de alguma coisa que talvez não esteja relacionada. Abre essa matéria, esse item. Desculpa te interromper. Abre esse item de novo, por favor. Clica em cima. Eu coloco nesse de baixo. Inserir... tá. Eu tenho que colocar inserir exclusivamente assunto do curso. Isso, que aí cada aluno do seu curso vai poder, tanto no lançamento de questão, quanto na inserção de atividade extra, selecionar apenas os assuntos que fazem parte do plano de estudos que ele está. Mas em alguns casos é até interessante. Mas se você, por acaso, tem muito assunto aqui no seu gerenciador de conteúdo, aí começa a ficar meio ruim. Ou também se você tem assuntos reservados seus, como, por exemplo, você tem assunto para meta fixa, aí quando você vai baixar lá o cronograma do aluno, tem uma atividade de meta fixa que você nem colocou para ele. Tá.
Outra coisa, um problema que apareceu para mim, eu coloquei... Bom, deixa eu dar oportunidade para outra pessoa. Se alguém não tiver alguma pergunta, eu faço. Bom, é o seguinte, ninguém levantou. É porque lá eu coloquei uma meta física fixa no sábado só para revisar, de 6 horas. Já está aparecendo para os alunos que, por exemplo, ele colocou 8 horas para estudar no dia. Aí o sistema está aparecendo às 6 horas, mais as 8 horas dentro do ciclo, né? Que é como se a meta não tivesse. Ele coloca essas 6 horas a mais no dia, entendeu? De revisão. Ele não está compensando ela, ele não está tirando essas 6 horas das 8 horas que ele tem. Olha, Rodrigo, eu vou pedir para, nesse caso você não tenha mandado, se você já mandou, a gente vê com a Tuane, com o pessoal do suporte, porque nesse caso a gente precisa analisar, mas a meta fixa, ela consome sim o horário do dia do aluno. Né? Pode ter alguma configuração. Inclusive, ela sobrepõe o horário. Se você botar uma meta fixa de 6 horas e o aluno só tem 3, ele vai colocar 6 horas. Se o seu aluno tem 8 horas de estudo e tem uma meta fixa de 6 horas, o comportamento normal da plataforma é inserir 6 horas de meta fixa, e nas 2 horas extras ela vai colocar 2 horas de atividade, totalizando 8 horas no dia. Se por acaso isso não for respeitado, você manda qual foi o aluno, qual foi o cronograma, que a gente consegue dar uma averiguada e ver o que pode ter sido o motivo disso. Combinado, então. Obrigado, Caio. Valeu pelo suporte. Pessoal, acho que passamos um pouquinho do horário aqui, né? Mas acho que foi bom. O Rodrigão tirou suas dúvidas aí com o Caio. E aí vocês guardam as dúvidas de vocês aí para nossa próxima live na quinta-feira. E só agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado e qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Valeu, tchau, tchau.